Olá, bom dia para vocês todos aqui falando de Niagara Falls, do lado do Canadá, dia 25 de dezembro de 2017. E eu queria mais uma vez falar sobre comprometimento. Tá bem frio aqui. Outro dia me perguntaram sobre o que é necessário para dar partida, começar comprometimento e mantê-lo em alta. Eu tenho um conjunto de elementos que já foram bastante testados, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. O primeiro, aqui eu já me referi em outros vídeos, é que o que quer que você empreenda, o que quer que você faça, ele tem que estar revestido de coisas que têm significado e fazem sentido para você. Tem que ser algo que brote realmente de dentro de você, que guarde uma conexão muito forte com você. A voz está falhando um pouquinho, que os lábios estão ficando um pouquinho, tem que ter comprometimento para falar aqui. Então tem que ter significado e sentido. Eu já fiz um outro vídeo em que eu explico bastante a construção dessa conexão, que é uma conexão do polo mente, criativa e coração. Quer dizer, a mente compreende, basicamente a mente é que articula e que gera todo o significado. E o coração... Oi! Já tá voltando, vai! Já tô indo atrás. E o coração, ele articula e através do sentimento, da emoção, sobretudo, é ligado a fatos marcantes do teu passado, eles geram o sentido do que quer que você faça. Então a conexão sentido e significado, eles geram aquilo que eu chamo de tensão criativa da vida. A tensão criativa da vida, como o nome está dizendo, a tensão é aquilo que te coloca para frente, te coloca em movimento. Então o que quer que você empreenda tem que estar revestido de significado e sentido para você. Então esse é o primeiro elemento que eu considero o elemento chave daquele momento em que você diz assim: olha, eu vou fazer no matter what, eu vou para frente, eu vou empreender aquilo que há muito tempo está no meu coração, está me pedindo para fazer. Segundo elemento é que, claro, você tem que fazer um planejamento, tem que fazer um mínimo de planejamento, sobretudo para antecipar as dificuldades de percurso. Então tem que ter planejamento que vai te antecipar essas dificuldades, tanto as dificuldades tangíveis quanto as intangíveis. Tangíveis, por exemplo, eu que já fiz o caminho de Santiago várias vezes, são as coisas elementares, né? Quer dizer, eu tenho que ter meu cantil de água, eu tenho que trazer uma roupa adequada, eu tenho que ter uma bota adequada. Quer dizer, são recursos basicamente físicos que são necessários para que você inicie o caminho. Então você tem que prever as dificuldades e alocar recursos para que você possa, ao longo do caminho, vencer essas dificuldades. Uma das previsões mais importantes que eu considero que você precisa fazer é a questão da atitude. Você tem que ter consciência que no caminhar, no momento em que você toma a decisão de partir e buscar realizar o que quer que você vai fazer, vão aparecer aquelas coisas de natureza muito intangível que eu chamo de ghosts, são os nossos fantasmas. Eu ainda voltarei a falar muito sobre o fantasma em outros vídeos. Mas o fantasma, em suma, em
de uma forma bastante resumida, os fantasmas, eles estão ligados às nossas crenças limitantes. Crenças limitantes, premissas erradas. Eu posso dizer para você agora que está me ouvindo, que os fantasmas tiram o foco dos problemas reais, das dificuldades reais que você precisa enfrentar. Vou dar um exemplo. Eu até um tempo atrás, embora normalmente falasse em público para audiências, eu tinha uma certa dificuldade de encarar uma câmera, como eu estou encarando agora, e falando normalmente. Olha só, isso era um ghost, isso era um fantasma que eu tinha, baseado, eu não vou explicar agora, em algumas crenças limitantes e premissas erradas que eu tinha acerca de falar para a câmera. Como eu disse, eu vou voltar em outros vídeos falando sobre fantasmas e dando uma categorização de fantasma mais ampla do que essa que eu estou dando agora. Então, olha só, você precisa ter consciência de que os fantasmas vão te assaltar e buscar te tirar do teu caminho. Então você já tem que ter uma consciência de quais são os seus fantasmas, para que no momento em que eles aparecerem, e eles estão muito ligados a, por exemplo, dá um exemplo aqui bastante comum, o fantasminha, que é uma vozinha que diz assim: cara, deixa isso de mão, isso não é pra ti. Outra que te diz assim: cara, olha, você não está preparado para fazer isso, ou você não é bom o suficiente. Então está muito ligado a questões de autoconfiança e alguns medos que eu chamo de medos atávicos. Como, por exemplo, tem gente que tem um medo atávico de falar em público. Mas, de novo, eu voltarei a falar sobre isso. Nesse momento, é importante que a gente saiba que os fantasmas nos assaltarão, e é preciso que quando eles aparecerem a gente tenha essa consciência e os observe, né? Observe, que tem que ter muita autopercepção, ter poder de autoobservação para verificar o momento em que eles aparecem, para que você os possa discernir das dificuldades reais do caminho. Então ouça, mas logo em seguida desvie a atenção quando você percebe: olha, isso aqui é ilusão, isso aqui é um fantasma, eu preciso voltar a minha atenção para o trabalho que eu preciso realmente fazer. E aí você vai para o próximo momento, que é o momento da realização mesmo, em que você precisa ter um conjunto de atitudes. Eu resumiria: olha, você precisa ter atitude para execução. E aí você vai carregar contigo aquelas coisas que dão resultado para ti, que fazem sentido para ti. Por exemplo, eu trago muito a questão, que eu também já tratei em outro vídeo, do foco, da força e da fé, que são elementos que a mim pertencem, que fazem um sentido muito grande para mim, mas que eu acredito que são muito universais. Questão do foco, por exemplo. O que quer que você vá realizar, você precisa dar atenção concentrada para aquilo. Você precisa afastar as distrações, aquilo que te mantém distraído. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, aqui em Niagara Falls, tem um monte de gente passando aqui do meu lado. Vocês já viram que os meus amigos e os meus familiares já me chamaram, mas eu estou aqui, concentrado, com foco concentrado naquilo que eu quero dizer para você. Então, foco é isso, a capacidade que nós podemos desenvolver de dar atenção concentrada àquilo que a gente precisa fazer, tirando do caminho todas as distrações, que incluem os fantasmas do que eu já falei ainda há pouco e que eu voltarei a falar, porque isso é um tema de uma importância capital quando a gente está falando em eficácia humana. Então, foco, força. O que é a força? É a nossa capacidade de gerar, trazer de nós a vitalidade para que a gente possa avançar no caminho. Força
é a capacidade efetiva de gerar ação concreta para que a gente possa fazer as coisas que precisam ser feitas. E a fé, eu já falei muito sobre a fé. A fé, eu acredito, é uma crença muito fundamental minha, que ela aparece naturalmente quando você se concentra no foco e na força, quando você tem certeza e quando você vai lá para aquele primeiro passo da questão do significado do sentido, você está tão confiante que você cai naquilo que o magistral Gibran Khalil Gibran disse acerca da fé, que a fé é a certeza que dispensa a prova. Então, quando você está concentrado na sua ação e que você traz toda a sua vitalidade para expressar o que quer que você faça, a fé, ela brota naturalmente, você continua para frente. O último elemento que eu gostaria de trazer, que ele mantém, nós estamos falando em manter o comprometimento em alta. É uma coisa tão trivial, mas de um poder tão grande, e que tem muita gente que tem muita dificuldade de fazer isso, que é o celebrar os milestones, as pequenas vitórias que você vai realizando no caminho. Você tem um objetivo que é uma caminhada, uma trajetória. Então, até que você chegue à realização final desse objetivo, você vai ter a oportunidade de celebrar vários pequenos objetivos, várias pequenas tarefas, pequenas grandes tarefas que você conseguiu realizar com êxito. Então é fundamental que você saiba, sabe, dar um tapinha aqui na costa e à noite pegar os amigos, ou a tua esposa, ou a tua filha, e erguer uma taça de celebração por aquele passo importante que você deu na direção do seu objetivo. Bom, dito isso, aí você retroalimenta esse ciclo que eu considero um ciclo virtuoso, sempre lembrando lá ao final e a cada momento que você viaja, você escuta, por que eu estou fazendo isso? Porque quando você faz essa pergunta, por que eu estou fazendo isso? Você se conecta naturalmente e imediatamente com aquilo que eu considero fundamental na geração de comprometimento, que é a questão, de novo, do significado e do sentido que a tua mente criativa, em conexão com o teu coração, gerou lá no princípio, no momento em que você decidiu realizar o que quer que você queira realizar. Então, meus amigos, meu abraço aqui no 25 de dezembro de 2017, aqui na reta final de 2017, já nos encaminhando para 2018, e mando aqui de Niagara Falls, no lado canadense, o meu abraço profundo, e dizendo que a gente voltará a falar sobre o comprometimento, porque é um tema riquíssimo quando a gente trata de construir eficácia humana. Então, até breve. Dê uma olhada aqui no panorama geral. Um arco-íris belíssimo aqui, de presente para nós aqui, no dia de Natal. Porque lembrando, gente, Natal também tem um significado importantíssimo para cada um de nós, que pode representar também o renascimento de cada um de nós. Então, até mais ver.